noite a quem nos assiste, pelo site do PT, pelo Facebook do PT, pelo site da Fundação Perseu Abramo e dos diretórios estaduais do PT, espalhados por todo o país. Esse é o segundo debate entre as chapas que disputam e participam do processo de eleições diretas do PT, visando rumo ao Congresso Nacional do Partido. O tema hoje é cenário nacional. Pela tese Unidade e pela Reconstrução do PT, o companheiro Júlio Turra. Tem um microfone aí do seu lado com o Renato? Pode ficar à vontade, Júlio. Bom, boa noite a todos e todas petistas. Eu estou aqui em representação da tese Unidade pela Reconstrução do PT, que apresenta 5 pontos para o debate preparatório do nosso Congresso Nacional. Fora Temer, nenhum direito a menos. Chega de conciliação, não participar de governos com golpistas, constituinte pelas reformas populares, fim do PED, volta dos encontros de base deliberativos. Uma tese que é sustentada por companheiros e companheiras petistas de diferentes trajetórias, diferentes identidades políticas, por iniciativa de um agrupamento que muitos de vocês conhecem, que é o Diálogo e Ação Petista. Eu estou acabando de chegar da reunião das centrais sindicais, realizada lá na CUT, que debateu o principal acontecimento do cenário político brasileiro, que foi a exitosa greve geral de 28 de abril. Uma greve geral de iniciativa da CUT, que há um ano discute greve geral, mas que conseguiu arrastar o conjunto das centrais e pode sinalizar, havendo continuidade, uma virada na conjuntura. Porque a greve, companheiros e companheiras, foi impressionante, superou todas as expectativas dos dirigentes sindicais. Além de ter ganho um enorme apoio e simpatia popular, mobilizou outros setores da sociedade que, em tese, não tem nada a ver com o sindicalismo. A CNBB, o Ministério Público do Trabalho, associações de magistrados, de advogados, personalidades democráticas. E apesar do boicote e deformação da grande mídia, aqui no Brasil, hein, porque no exterior a greve geral brasileira repercutiu de maneira extraordinária, não conseguiu evitar o impacto que a greve teve na conjuntura. A ponto de hoje o governo Temer desesperadamente ficar trocando deputados, ameaçando deputados, para manter maiorias nas comissões que debatem as duas contra-reformas, porque não são reformas, a reforma dá a impressão de alguma melhoria, né? É um verdadeiro desmanche da Previdência Pública e Solidária, né? E um desmonte também da legislação trabalhista brasileira. Em nome da modernização, né? Se modificam 100 artigos da CLT, todos para baixo, e todos reforçando quem não precisa de reforço numa relação desigual, o capitalista contra o trabalhador. E a reunião de hoje das centrais, ela discutiu uma continuidade que passa por ocupar Brasília na semana de 15 a 19, agora do mês de maio, e apontar para uma nova greve geral na virada de maio para junho, num patamar superior ao dia 28 de abril. Não discutimos ainda tempo, se vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, mas num patamar superior ao do 28 de abril, em unidade de todas as centrais, que também é um logro considerável. E isso tem, na nossa opinião, tudo a ver com a situação política. Vejam vocês, o governo golpista do Temer não completou um ano, vai completar agora dia 12 de maio, oficialmente, embora na prática desde 17 de abril, né? Que ele assume interinamente. E é um governo que já é o mais impopular da história do Brasil. Todas as pesquisas indicam, né, que mais de 90% da população brasileira está contra o Temer. Que 85% da população está por diretas já. E é esse caldo de desagrado na sociedade em relação ao Temer que permitiu que a greve geral, inclusive, tivesse a repercussão que teve. Até em municípios como o Rio de Janeiro, que não houve paralisação dos transportes, os ônibus estavam vazios. E as pessoas não foram trabalhar no dia 28 de abril.
mostrando que a classe trabalhadora brasileira como classe e as suas organizações mais elementares, os sindicatos, não foram derrotados com o golpe de Estado branco que afastou a presidente Dilma. As forças da classe operária brasileira estão intactas, embora a sua principal representação política, e essa é a grande contradição da situação, que é o nosso Partido dos Trabalhadores, um partido que não nasceu de gabinetes, nasceu da luta de classe, nasceu da onda de greves, né, Gilney? Dos anos 80, que ajudou a enterrar a ditadura militar. Então é um partido organicamente ligado ao movimento da classe trabalhadora. Este está numa profunda crise, a maior da sua história. E não é casual que o nome da nossa tese seja Unidade pela Reconstrução do PT. Alguns companheiros dizem, não, mas o PT ainda não foi destruído, meus amigos. O vendaval quebrou janela, quebrou vidraças, tirou telhas. Nós temos que reconstruir, não quer dizer que não sobrou nada. A militância petista está aí. Aliás, valorosa militância petista que jogou também um papel para o sucesso da greve geral de 28 de abril. Mas o partido, enquanto tal, mergulhado na sua maior crise. E, na nossa opinião, a crise tem uma razão política, que não é uma novidade na história do movimento operário mundial, que é o popularmente dormir com o inimigo. Quando nós dissemos na nossa plataforma sintetizada aqui nos 5 pontos, chega de conciliação, é porque nós consideramos que a conciliação de classes está na raiz da crise do PT, do fato que nós não conseguimos, apesar dos esforços da CUT, e todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que a grande maioria dos dirigentes cutistas se identifica com o PT. Não é? A CUT resolveu disputar as ruas com a direita desde 2015, conseguiu fazer uma ampla frente com os movimentos populares, MST, MTST, UNE, as Frentes Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que disputou a rua com os coxinhas na situação pré-golpe. Mas o que nós constatamos quando a Dilma finalmente foi afastada? De maneira ilegítima, né? Pedalada fiscal, toda aquela invenção. Constatamos que as fábricas estavam frias, que a periferia não veio, que os morros não desceram. A militância política e sindical foi às ruas. No final de 2015, botamos mais gente do que os coxinhas. E a Dilma demitiu o Levi. Todo mundo falou, ufa, agora vai. Só que assumiu o Nelson Barbosa prometendo reforma da Previdência. Lembra-se? Nova ducha de água fria. O que facilitou o trabalho dos golpistas. Então é falsa a discussão se nós perdemos a presidência da República pelos acertos ou pelos erros. Porque teve as duas coisas. Obviamente, a realidade é dialética. Mas fechar os olhos ao fato de que o vice-presidente da chapa da Dilma foi quem assumiu o poder após o golpe, realmente é virar as costas ao debate político necessário, companheiros e companheiras. Quem inventou a política de aliança prioritária com o PMDB a nível nacional, que inclusive sacrificou o PT em vários estados? Para citar um, Rio de Janeiro. Até hoje não consegue se recuperar. E não é uma política de ontem, hein, do governo Dilma, uma política que vem de algum tempo. Onde o PT no Rio de Janeiro apoiava a turma do tipo Sérgio Cabral e a direção nacional do PT constrangia os petistas a não apresentarem candidatura própria, numa cidade tão importante como o Rio, segundo centro político do país, depois de São Paulo. Poderia citar muitos outros exemplos, mas me falta 1 minuto e meio apenas. Então o problema da colaboração de classe, da conciliação com forças que, do ponto de vista social, são opostos ao programa necessário para o povo trabalhador do Brasil. Por exemplo, são opostos à reforma agrária, são opostos à reforma tributária, que taxa os ricos, são opostos, não é? Até às liberdades democráticas tão duramente conquistadas, de onde o PT se construiu nessa luta, jogou um papel decisivo para o sucesso do golpe. Mas o governo, saído do golpe, insisto, gente, 1 ano depois, teve uma greve geral na cabeça,
recordes de impopularidade, e a maioria do povo está por direta já. Certo está o Lula, que na grande manifestação do Rio Grande, lá do Polo Naval, disse: eu posso esperar até 2018, mas os 14 milhões de desempregados não podem esperar até 2018. Então, mais do que nunca, fora Temer, gente, mais do que nunca, antecipação das eleições. E antecipação das eleições com Lula presidente. Todas as pesquisas indicam que o capital político do Lula está longe de ter sido esgotado. Ele é favorito em todos os cenários, se a Lava Jato não impedir ele de concorrer. E nós vamos estar em Curitiba também para impedir isso. E uma constituinte para fazer não só a reforma política necessária, mas para avançar nas reformas populares que estão pendentes. Obrigado. Obrigado, companheiro Júlio Turra. Próximo companheiro Júlio Turra, pela tese Unidade pela Reconstrução do PT. E lembrando a quem nos assiste que todas as teses estão no site nacional do PT. Então, quem tiver curiosidade, quiser baixar para leitura, está à disposição no site. Bem, em primeiro lugar, constatar com satisfação que aumentaram as forças partidárias que se posicionam contra o PED, gente. Porque o PED é um câncer no Partido dos Trabalhadores. Ele é a transferência para dentro do PT de todos os vícios que nós combatemos no sistema político brasileiro. Caminhonada, compra de voto, fraudes. O encontro da militância, olho no olho, discutindo teses políticas, tem que ser resgatado, é um dos 5 pontos da Unidade pela Reconstrução do PT. Segundo lugar, constatar também que os candidatos à presidência do PT, vejam vocês, o Lindbergh, a Gleice e o Oliveira, todos eles combateram contra a posição da CNB no que diz respeito à votação em golpistas para a Câmara e para o Senado. A Gleice e o Lindbergh combateram os dois juntos, publicamente. E dentro do partido votaram contra a posição da CNB, representada aqui pela Mônica, que autorizou a bancada a fazer qualquer negócio na Câmara e no Congresso. No Congresso não, no Senado. Então eu acho que é um dado positivo. É uma pressão, de certa forma, da situação política sobre aqueles que se apresentam candidatos a presidente do PT. Seria dramático realmente se fosse o Humberto, o nosso candidato adversário nessas eleições. Agora nós temos pelo menos uma identidade entre os 3 candidatos a presidente. O Oliveira, que está aqui, a Gleice e o Lindbergh. Combateram a política de aliança com os golpistas. Agora, realmente eu fico completamente espantado quando a Mônica declara aqui, alto e bom som, que se o PT fez um governo de conciliação, ela sairia do partido. Bom, então o que foi o governo que o PT fez, gente? Não foi um governo de colaboração de classes? Não foi um governo de conciliação do Lula com o Zé de Alencar, capital e trabalho? E isso não tem nenhum efeito prático, companheiros. Eu me lembro como se fosse ontem um discurso do Lula na sua primeira eleição em São Bernardo dizendo: companheiros, se der para fazer uma reforma só, vai ser reforma agrária. Teve reforma agrária? Não teve até hoje, porque as alianças não é com personalidades, gente. Não é com o satanista Michel Temer. São com forças sociais que têm interesses contraditórios aos interesses da classe trabalhadora. Os governos do PT não avançaram 1 milímetro na reforma agrária, porque os aliados eram a bancada ruralista, companheiros. E hoje, depois do golpe, a violência no campo aumentou de maneira assustadora. É mão de índio sendo cortada, é militante do MST sendo baleado. E essa turma da bancada ruralista era a base de sustentação do governo Lula e Dilma, companheiros. Inclusive com a senhora Cátia Abreu, muito amiga da Dilma, mas que agora está votando a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, que é a liquidação dos direitos dos trabalhadores. Se o PT não rever essa política de aliança com os nossos inimigos de classe, gente, não é um detalhe. Ele vai se condenar como Partido dos Trabalhadores. Ele vai sofrer aquilo que o Manifesto dos Sindicalistas, dirigido ao 5º Congresso do PT de Salvador, já alertava. Manifesto, aliás, cujo título era um verdadeiro programa. O PT de volta para a classe trabalhadora. Assinado por 400 sindicalistas brasileiros, a maioria da CNB.
dizendo que o partido tinha se afastado da classe trabalhadora. Se ele não voltar para a classe da qual ele surgiu, se originou, e se continuar nessa política permanente de conciliação, até depois do golpe, gente. Até depois do golpe tem petista que defende a aliança com os golpistas. O PT não vai sobreviver à sua crise. Infelizmente, nós queremos que o PT sobreviva. Não queremos que o PT vire o PASOK da Grécia, que foi liquidado porque aplicou os planos dos inimigos de classe, no caso, os planos do FMI da União Europeia. Não queremos que o PT seja o que o PS francês é hoje, um resto de partido que estava no governo, e o Hollande lá, o PS francês, 4% de popularidade. Popularidade do Temer. O seu candidato, 8% de votos. E o PS está liquidado politicamente. Precisou uma candidatura de esquerda verdadeira, o Mélenchon, para dar algum tipo de respiro para a esquerda francesa. E no segundo turno vai ter, como disse um amigo meu, o Dória contra o Bolsonaro na França. O Macron contra a Le Pen. E sabe onde é que vai ser decidida a parada? Na luta de classe. Por isso que a greve geral é importante e por isso que ela abre uma responsabilidade maior para o PT. Depois do 28 de abril, aumentou a responsabilidade do PT. Fora Temer, Lula presidente, constituinte soberano. Muito obrigado, companheiro Júlio Turra.